Eu me chamo Josenilson Feitosa, sou graduando do curso de licenciatura em Educação Física na Faculdade AESA-ESA. Estamos aqui apresentando o projeto Esportes Olímpicos na Escola Professor Jorge de Menezes, localizada em Sertânia. Então vamos falar um pouco da história dos esportes olímpicos. Os esportes olímpicos. Os Jogos Olímpicos compõem um evento desportivo que acontece a cada 4 anos, seguido do período da Olimpíada. O acontecimento reúne atletas de várias partes do mundo para concorrerem em diversas categorias de esporte, como atletismo, natação e ginástica. Vamos falar um pouco dos esportes e das modalidades. As Olimpíadas de Tóquio, que aconteceriam em 2020, mas foi adiada por causa da pandemia em que vivemos, contarão com 33 esportes a serem disputados por mais de 11 mil atletas. Algumas modalidades têm diferentes categorias de competição, como os esportes aquáticos e o atletismo. Vejamos aqui essas modalidades, que são o atletismo, os esportes aquáticos, como a maratona aquática, o badminton, basquete, beisebol, softball, boxe, canoagem, ciclismo, esgrima, escalada, futebol, ginástica, golfe, halterofilismo, handball, hipismo, hóquei sobre a grama, judô, karatê, lutas, pentatlo moderno, remo, rugby, skate, surf, taekwondo, tênis de mesa, tiro com arco, triatlo, vela e voleibol. A novidade para estas Olimpíadas foi alguns esportes foram incluídos ao rol de competições das Olimpíadas: o surf, a escalada, o skate e o beisebol softball. Dentro de modalidades esportivas já existentes nos Jogos, houve o acréscimo das categorias de basquetebol 3x3 e BMX freestyle. Outra novidade dessa edição dos Jogos Olímpicos é o aumento da participação feminina. Foram criadas categorias mistas para as competições de revezamento 4x400 metros e 4x100 metros em estilo livre nas piscinas, assim como equipes mistas de triatlo, judô e tiro com arco e tênis de mesa. Olá, meu nome é Willis e eu vim falar um pouco sobre a origem dos Jogos Olímpicos. Ou seja, a origem dos Jogos Olímpicos remonta ao século VIII, mais especificamente nas civilizações da Grécia Antiga, religião do esporte na Grécia, onde a religião, tanto a religião como o esporte, os dois prevaleciam juntos. Ou seja, a prática esportiva, bem como uma série de outras práticas desenvolvidas pelo ser humano, possuía nas civilizações antigas um fundamento religioso. Ou seja, os Jogos Olímpicos hoje em dia bastante popularizados em razão do resgate deles foi feito pelo Barão de Coubertin na década de 1890. Não fogem à regra, claro. A origem de tais jogos ocorreu na cidade de Olímpia, uma das cidades-estados da Grécia Antiga, por volta do século VIII. Na Grécia Antiga havia 4 grandes festivais religiosos. Eram celebrados com jogos esportivos: os píticos, dedicados a deus Apolo e realizados no santuário de Delfos; os hípnicos, realizados no santuário de Coríntio e dedicados ao deus Poseidon; os nemeus também, realizados em Nomé, no santuário de Zeus, e a ele dedicados, e por fim, os olímpicos, que eram realizados em Olímpia e também dedicados a Zeus. Para compreendermos bem a relação dos Jogos Olímpicos com Zeus, é necessário fazer referência a uma parte do mito de Hércules. Hércules, segundo a mitologia grega, é considerado o fundador dos Jogos Olímpicos, filho de Zeus com uma mortal. Hércules foi desafiado pela deusa Hera a cumprir 12 trabalhos, considerados irrealizáveis. O quinto desses trabalhos consistia em limpar os currais do rei Augeas, da cidade de Elis. Segundo o mito, os currais eram habitados por milhares de animais e não era limpo há cerca de 30 anos. Hércules, por fim, tinha que conseguir realizar um penoso trabalho. Decidiu comemorar o feito inaugurando os Jogos Esportivos, em homenagem a seu pai Zeus. Tais jogos teriam sido realizados pela primeira vez no santuário de Zeus, em Olímpia, e por isso receberam o nome de Olímpicos, ou, como a gente conhece, Olimpíadas. A narrativa mitológica à parte, de fato, em Olímpia, os jogos esportivos foram bastante intensos, com periodicidade de 4 anos, ou 5 séculos também, que chegou a ser cerca de 5 séculos.
Sempre que era feita a abertura, animais eram sacrificados em homenagem a Zeus, bem como outros ritos, com também o acendimento da chama, que inclusive é até hoje. Olá pessoal, meu nome é José Robson e eu vou falar um pouco sobre Pierre de Coubertin, mais conhecido como Barão de Coubertin. Ele foi um pedagogo e um historiador francês que entrou para a história por ser um fundador dos Jogos Olímpicos na Era Moderna. Então, Pierre de Coubertin, ele nasceu na França, Paris, em 1º de janeiro de 1863, em uma família aristocrática. Como ele era pedagogo, ele fazia bastantes visitas em colégios americanos e ingleses. Nessas visitas, ele teve a inspiração de mudar a educação. E para mudar essa educação, ele teve uma proposta de reiniciar os Jogos Olímpicos. Então, logo depois de ele ter realizado um congresso internacional para reviver o atletismo, Barão de Coubertin ele teve um plano para reviver os Jogos Olímpicos, também recriar os Jogos Olímpicos na Era Moderna. Por isso ele ficou bastante conhecido naquela época, como Barão de Coubertin. E para colocar seus planos em práticas, ele decidiu realizar um congresso internacional em 23 de junho de 1894, onde ele decidiu, propôs, onde fosse restituída a tradição de realizar um evento desportivo internacional, inspirado no que se fazia na Grécia Antiga. Então, nesse mesmo evento também foi decidido que os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna ganhariam seu lugar em Atenas, na Grécia. E dali também ficou decidido que, como também era na Antiguidade, a cada 4 anos seria realizado uma Olimpíada. Olá, meu nome é Denilson. Nós vamos falar de algumas modalidades que vai ter na Olimpíada de Tóquio desse ano. O basquete. Como o basquete é disputado? O basquete são 12 equipes divididas em 3 grupos. Cada grupo tem 4 equipes e avança para a próxima fase as 2 melhores equipes de cada grupo e os 2 melhores terceiros. Aí daí vai ter um sorteio do chaveamento. Lembrando que aquelas equipes que enfrentaram no primeiro turno não podem enfrentar na quarta de finais. Avança para as semifinais. Aí das semifinais os perdedores vão disputar a medalha de bronze e os vencedores vão disputar a medalha de ouro. Bom, na modalidade do futebol é assim. Para o futebol masculino só pode ter 3 atletas acima de 23 anos. E para o futebol feminino não tem limite de idade. A classificação para o futebol masculino são 16 equipes, divididas em 4 grupos. Passa para a quarta de finais as 2 melhores equipes de cada grupo. Daí vai para a semifinal. Os perdedores da semifinal vai disputar a medalha de bronze e os vencedores vai disputar a medalha de ouro. E no futebol feminino são assim. São 12 equipes divididas em 4 grupos. Passa para quartas finais as 2 melhores equipes de cada grupo. Daí vai para a semifinal. Aí da semifinal as perdedoras vão disputar a medalha de bronze e as vencedoras vão disputar a medalha de ouro. Olá, meu nome é Wagner e eu vou falar um pouco sobre a esgrima. A esgrima é realizada em uma pista de 14 metros de comprimento com 1,5 m a 2 metros de largura. Os participantes são posicionados a uma distância de 2 metros de cada um. O objetivo é tocar o adversário com a ponta da arma, sem ser tocado. Já nas disputas individuais, são 3 rounds de 3 minutos. Cada esgrimista tem que tocar no mínimo 15 vezes no seu adversário. As armas utilizadas nas competições são espadas, floretes e sabre, todas feitas de materiais flexíveis. Na esgrima não pode haver contato corporal. Também toques simultâneos não são computados como os pontos. Já o vôlei de praia é jogado em duplas, né? Na primeira fase a gente tem a classificação das equipes. Então, passando de fase, aí tem um mata-mata, né? Nas fases eliminatórias, no torneio de simples, né? Já a altura da rede do feminino é de 2,24 m e o masculino 2,43 m. As partidas de vôlei de praia são disputadas em melhores de 2 sets, sendo os 2 primeiros de 21 pontos e, em caso de empate, um terceiro set de 15 pontos, sempre com a diferença mínima de 2 pontos para encerrar o set.
Olá pessoal, eu me chamo José Severino e eu vou falar um pouco do handebol e do karatê para vocês. Bom, começando pelo handebol, o handebol ele foi criado na Alemanha por um alemão chamado Karl Schellens em 1919. Né? O handebol, ele, acho que vocês até conhecem, é um esporte praticado com as mãos e você vai jogando com seus parceiros de equipe até chegar à área adversária e tentar fazer o gol. Não pode usar os pés, com exceção do goleiro, que ele pode fazer as defesas com os pés. E se você der 3 passos, você tem que soltar a bola, senão é falta. E nas Olimpíadas o handebol ele foi introduzido em 1936. Depois de alguns anos sem participar das Olimpíadas, ele voltou só com o handebol masculino em Berlim, na Alemanha, em 1972. O feminino entrou 4 anos depois, em 1976. Agora eu vou falar um pouco sobre o karatê. Bem, o karatê é uma arte marcial que ela foi criada no Japão, mais precisamente na ilha de Okinawa. Né? Durante o século XV era extremamente proibido usar armas lá na ilha e tinham muitos roubos, muitos bandidos. Então eles sentiram-se na necessidade de conseguir se proteger com o próprio corpo. Então eles foram aprimorando lutas e chegaram ao karatê. Séculos depois, o karatê ele tiveram algumas regras para não machucar, para não se lesionar, para não estar sempre ferido, né? Bom pessoal, é isso. Eu gostaria muito de agradecer ao professor Jamildo por estar com a gente nesse projeto, por estar nos ajudando nesse projeto, por ter concedido o espaço para a gente conseguir estagiar junto a ele. Eu queria agradecer a vocês também e a toda a gestão da escola Professor Jorge de Menezes, que nos acolheu muito bem. Obrigado, de verdade.